Aqui é a professora Laís para mais uma videoaula de tecnologia. Hoje o nosso assunto é aprender fazendo. E antes de começarmos, só para relembrar os nossos combinados. Procure um lugar tranquilo na sua casa para assistir o vídeo e esteja com seus materiais. Caderno de tecnologia aberto, lápis, caneta e muita vontade de aprender, ok? Hoje eu vou tentar fazer uma atividade transdisciplinar para trazer conteúdos de outras disciplinas para nós irmos conversando no decorrer da nossa videoaula. Vou diminuir, colocar aqui no cantinho. Esse primeiro slide você pode copiar, tá? Porque ele é o título da nossa aula, nossa disciplina, Tecnologia e Inovação. E a aula de hoje, Aprender Fazendo. Se ao longo do vídeo você precisar fazer alguma anotação e eu for falando rápido demais, é só pausar, você copia e depois você pode soltar a minha explicação novamente. Aqui tem uma caixa de diálogo, esse balãozinho, e eu faço a pergunta para vocês. Algum momento da sua vida você já se imaginou um fazedor de objetos? A palavra fazedor não existe, é por isso que ela está entre aspas. Mas ela tem um sentido pra gente, né? O que significaria um fazedor de objetos? É quando você procura na sua casa resolver problemas produzindo alguma coisa. Ah, não tem a cabeceira na minha cama. Eu posso procurar um tutorial e ver como é que eu posso fazer de pallet, como é que eu posso fazer de material reciclável. Ah, eu preciso dar uma organizada no armário da cozinha. Então eu dou uma olhada naqueles potinhos plásticos que a minha mãe não usa mais e vejo que novo destino eu posso dar para eles. Tentar dar soluções criativas para os problemas da nossa casa. Muitas vezes a gente faz isso de forma bastante criativa. Outras vezes a gente procura comprar uma coisa pronta. Mas quando a gente se imagina enquanto um fazedor, tem muito a ver com sustentabilidade, porque eu já pego uma coisa que existe na minha casa e tento dar um novo significado para ele. Essa ideia de criar coisas na minha casa a partir do que eu já tenho tem muito a ver com a cultura maker. Maker vem de make, em inglês, que significa fazer. Então, a cultura maker é aquela onde as pessoas procuram produzir objetos, produzir coisas para solucionar problemas do seu dia a dia, a partir de tutoriais que assistem na internet, ou a partir de trocas de conhecimento entre si. Em algum momento, você já teve vontade de criar alguma coisa na sua casa, a partir daquilo que você já tem? Ou você olhou para os seus brinquedos e abriu para entender como eles funcionam? Abriu um relógio para entender como é que funciona o mecanismo do relógio? Tudo isso são elementos da cultura maker. É quando você entende ou procura entender como as coisas funcionam e a partir daquilo que você já tem, cria coisas que podem ser extremamente úteis para o seu cotidiano. Nós, enquanto seres humanos, somos seres criativos e, ao mesmo tempo, somos seres curiosos. Ao longo de toda a história da humanidade aqui no planeta Terra, nós olhamos para os nossos problemas e tentamos criar soluções. E é por isso que hoje a gente tem tanta tecnologia. Só que a tecnologia ela não envolve só computador e smartphone, né? Tecnologia tem a ver com tudo aquilo que a gente criou para facilitar a nossa vida. Olha só que legal. Essa imagem vocês já devem ter visto na aula de história. Ela representa a linha evolutiva da espécie humana. Mas cada um desses indivíduos tem alguma coisa na mão. Se nós formos falar da aula de história, mais ou menos, nós teríamos alguns hominídeos, que é como são chamados os seres humanos, os ancestrais dos seres humanos, né? Então, o primeiro aqui não é um macaco, né? Esse aqui seria um australopiteco. O segundo seria o Homo habilis. O terceiro, Homo erectus. O quarto, a gente pode nomeá-lo tanto como Homo de Neandertal ou como uma outra espécie de hominídeo, que são o Homo sapiens. E aqui seria nós, o Homo sapiens sapiens. Trazendo para a história, o Australopithecus era muito diferente do que a gente é hoje. Ele era menor, tinha o crânio e o cérebro menor do que o nosso, e também não era um grande caçador. Ele conseguia sua alimentação basicamente coletando
frutas das árvores, coletando aquilo que a natureza produziu. Por isso que aqui ele aparece com uma banana na mão, mas não é um macaco. São os seres humanos conseguindo alimentação a partir daquilo que a natureza produz, tá? Homo habilis vem de habilidade. Olha o que ele tem na mão, uma ponta de lança feita de pedra. Significa que ele pegou um pedaço de pedra e bateu com uma pedra mais dura para criar essa ponta, que tanto serve como uma faca, quanto serve como um punhal para perfurar. Nesse momento aqui, na história evolutiva da humanidade, os seres humanos não eram grandes caçadores. Não caçavam animais grandes como o mamute, por exemplo. Nós vivíamos de pequenas caças, além do que a gente já aprendeu aqui, da coleta, e comíamos o resto da caça de grandes animais. Então, por exemplo, o leão foi lá e caçou uma zebra. O leão não vai conseguir comer tudo, porque quando ele morde, né, vai ficando o restinho de carne próximo ao osso. O Homo habilis desenvolveu ferramentas também para raspar o resto da carne que ficou no osso. Então aqui a gente pode ver que essa pedrinha que está na mão dele não é pedra que ele encontrou na natureza, mas é algo que ele usou a habilidade dele, por isso habilis, a habilidade dele para transformar numa ferramenta. Olha que legal, ele teve soluções criativas para resolver o problema. Esse outro aqui já está com uma lança na mão. Essa pontinha de lança já está amarrada, possivelmente a um galho de árvore, e aqui nós já temos um caçador. Esse é o Homo erectus, porque ele está reto, ereto, né? Já fica com a coluna ereta. Então, esse carinha aqui, ele já caça em bando, entendeu que se eles trabalhassem em grupo, fechassem a caça, cercassem a caça, era mais fácil. Mais uma vez, soluções criativas para o seu problema. Esse outro, que eu falei que pode ser duas subespécies, tanto o Homo sapiens como o Homo de Neandertal, eles estão com uma tocha de fogo. E o fogo foi uma das tecnologias mais maravilhosas que nós criamos. Ou não, perdão, nós não criamos, nós domesticamos, nós aprendemos a utilizar. O fogo sempre existiu na natureza. Quando um raio cai, às vezes aquilo pode provocar um incêndio. Os seres humanos viram que a natureza produziu fogo e perceberam o quanto que o fogo era importante. A luz do fogo à noite serve para a gente poder enxergar, serve para afastar animais que são predadores, né, os grandes felinos, onça, leão, leopardo, que podem ser nossos predadores, eles se afastam com a luz. Serve para a gente se aquecer, serve para a gente cozinhar alimentos. Então, o fogo tem uma infinidade de benefícios para nós. Foi muito importante quando os seres humanos aprenderam a produzir o fogo no momento em que queriam. Quando a gente vê em filme que pega um graveto e fica lá rodando ele em outro pedaço de madeira até que aquilo pegue fogo, ou quando bate duas pedras, né? Isso também são soluções criativas para um problema. Na verdade, 4 problemas: afastar predadores, iluminar, cozinhar e se aquecer. O fogo foi. O domínio do fogo foi uma solução criativa que nós encontramos. E esse último, que são os Homo sapiens, né? Sapiens 2 vezes. Somos nós. Além de todas essas tecnologias que nós usamos e transformamos ao longo do tempo, agora a gente também tem as redes, a gente tem a internet, a gente tem o computador, que possibilita que eu, da minha casa, esteja em contato com vocês. Também é uma forma criativa para resolver problemas. Vamos ver algumas dessas soluções inventadas pela humanidade. Ó, aqui eu esqueci de escrever a palavra pré-história. A roda foi uma solução criativa para transportar, né? Pelo transporte, as carroças. É muito mais fácil você pegar o peso, colocar numa carroça e pela roda o animal conseguir puxar do que carregar isso tudo na mão. Aqui a gente tem o machado, também produzido na pré-história, que foi uma solução criativa para conseguir alimentação. Grandes números de ferramentas, né? Diversas formas. Isso aqui é uma enxadinha, ó. Uma enxada, machados.
e à medida que a gente foi precisando, que a gente foi tendo a necessidade de produzir algumas coisas, a gente foi criando ferramentas para facilitar essa produção. Os números, o sistema numérico indo-arábico, isso é muito legal. Ele foi criado na Índia, por isso Indo, mas foram os árabes que tornaram isso comum na Europa, no Ocidente. Olha que interessante como os números são escritos. Tem os números romanos, né, que a gente utiliza I, V, X, e às vezes é até difícil de a gente decorar. O sistema indo-arábico, ele utiliza apenas 10 algarismos, 10 numerozinhos, né? 10 dígitos. E esses dígitos, esses algarismos, eles têm uma lógica de existirem. Eles eram escritos assim no passado. O 1, ele tem apenas um ângulo, que é esse biquinho, esse encontro de duas linhas. Um ângulo. O 2, 2 ângulos. O 3, 3 ângulos. O 4, 4 ângulos. O 5, 5 ângulos. O 6, 6 ângulos. O 7, 7 ângulos. O 8, 8 ângulos. O 9, 9 ângulos. Cada um simboliza 1, 2, 3, ok? E o 0? O 0 não simboliza nada, dependendo da posição que ele está. Então, 0 ângulo não é muito legal, é muito inteligente, né? Quem criou esse sistema numérico, muito inteligente. E esse sistema, ele é tão útil e ele é tão fácil de ser utilizado que é o sistema numérico mais comum no mundo hoje em dia. Mas tem algumas regrinhas também. Cada símbolo ou cada dígito desse, ele pode significar uma numeração dependendo do lugar que ele está, né? O 2 é 2, mas aqui ele significa 20, porque ele está usando a casinha da dezena. A gente aprende isso lá no ensino fundamental 1, né? Unidade, dezena, centena e milhar. Por quê? O sistema indo-arábico, ele utiliza esses símbolos, ele utiliza a base 10, porque a gente sempre conta lá de 10 em 10, e ele é posicional, porque o mesmo símbolo pode significar números diferentes dependendo da posição que ele está no número. Olha só, um 2 sozinho é 2, mas aqui 322, o 2 significa 20. Aqui, 122 mil. Opa, perdão. 122.154. Esse 2 aqui está significando 20 mil. Então, depende da posição que está. E o 0 significa uma casa vazia. Significa que ali não existe um outro número contando dentro de uma unidade ou dentro de uma dezena. Dependendo do posicionamento, o mesmo número pode significar coisas diferentes. Outra grande invenção foi a prensa. A prensa colocava os numerozinhos, as letrinhas, aqui, ó, escrevia a notícia, passava tinta, colocava o papel e prensava o papel. Assim surgiu o jornal. O telefone, inventado por Graham Bell no século XIX, a gente conseguia falar com pessoas à distância. E hoje a gente consegue ver, né, pelos aplicativos, WhatsApp, por exemplo, a gente pode fazer videochamada e a gente está vendo outra pessoa. A minha mãe mora a 1.200 quilômetros de distância de mim. E às vezes eu converso vendo ela pela videochamada. A lâmpada elétrica, também inventada no século XIX. Quem patenteou essa ideia foi o Thomas Edison. E a luz elétrica, a lâmpada elétrica, ela faz com que a gente consiga enxergar à noite com muito mais facilidade do que antes, quando só tinham lamparinas. Esse carinha aqui é o Galileu Galilei. E ele é atribuído a ele a invenção do termômetro. A gente pode usar o termômetro para medir a febre, a gente pode usar o termômetro para medir a temperatura, né? Nesse momento aqui, nós estamos no mês de maio, as temperaturas estão mais baixas. Hoje nós estamos mais ou menos com 22 graus centígrados, né? Graus centígrados são as escalas de medida que o termômetro utiliza. Esse é Leonardo da Vinci, um dos maiores inventores da história da humanidade, uma mente muito inteligente. Ele viveu no século XVI, mais ou menos 1520, mais ou menos, era o momento que ele estava vivendo.
além dele ser um grande artista e ser reconhecido por ter pintado obras de arte muito famosas, como a Mona Lisa e a Última Ceia, ele foi um grande inventor. E eu vou soltar um vídeo aqui para vocês assistirem que mostra algumas das invenções do Leonardo. Opa! A Mona Lisa. Só que além de pintor, ele foi engenheiro, inventor e um cientista. Por mais que ele seja conhecido por ser um pintor, ele só pintou 20 quadros. Só que os talentos foram além das artes. Ele fez o primeiro protótipo de ser humano, a primeira ideia de um robozinho. A NASA utilizou o desenho que Leonardo da Vinci fez. Ele também desenhou o que seria o protótipo de um helicóptero.